Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. No programa de hoje vamos falar para aquelas pessoas que sofrem de cálculo renal. Quando há necessidade de fazer uma cirurgia e como é realizada essa cirurgia. Eu converso com o urologista Dr. Thales Vieira, que é aqui da Beneficência Portuguesa. E também eu fiz uma visita à Casa 67 e você vai saber um pouquinho sobre terapia capilar, o que vem a ser e como manter os cabelos e o couro cabeludo saudável. Então, ó, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, Beneficência na TV vai falar com você que sofre de cólicas renais, das famosinhas pedras no rim ou cálculo renal. E eu vou conversar hoje com ele, que é urologista aqui da Beneficência Portuguesa, Dr. Thales Vieira Gonçalves, e que a gente vai falar um pouquinho sobre a cirurgia, quando que há necessidade de fazer a cirurgia. Doutor, seja bem-vindo ao programa. Obrigada. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Sempre interessante falar sobre cálculo, né? Porque tem muito detalhezinho, tem muitos mitos, muitas coisas que a gente precisa esclarecer. Para a gente começar, o que leva à produção desse cálculo renal, doutor? Ótima pergunta. As causas de cálculo renal, da formação de cálculo, ela vai desde partes alimentares, dietéticas, até partes genéticas, né? A gente sabe que o cálculo renal é uma doença muito genética, é um problema muito genético. Geralmente quando os pais têm, os filhos têm, e também a pessoa que tem na genética formar cálculos, ela acaba formando muitos cálculos. Mas o que mais relaciona ao cálculo é a parte da alimentação, principalmente ingesta de água. Então a água ela é muito boa para prevenir cálculo renal. Então a gente costuma orientar de 2 a 3 litros de água por dia, que a gente fala rápido. Parece... Água, né? Água. Ótima questão. Nada substitui água, tá? Nem mesmo suco. Muitos pacientes falam, pô, doutor, eu não consigo beber água, mas bebo suco de fruta. Tá bom, dos males o menor, mas suco de fruta não é água. Porque ele tem açúcar, tem frutose, então a gente precisa beber água. 2 a 3 litros por dia é o ideal. Tem uma continha que a gente faz pelo peso, mas na regra, se você pegar uma pessoa de 70 quilos, dá isso aí, 2 litros e meio de água por dia. E a dica que eu dou sempre é andar com uma garrafinha de água na mão, porque se você não tiver, você não bebe 2 litros por dia. E nessa época de frio, já que o senhor está falando de beber água, nessa época de frio, as pessoas acabam bebendo menos água, né, doutor? Na urologia tem algumas doenças que a gente fala sazonais, que elas aumentam em alguma época do ano. No frio, tem duas doenças da urologia que aumentam muito. A torção testicular, que é uma doença, é uma alteração da criança, que o testículo roda, e o cálculo renal. E o cálculo renal, ele aumenta no frio pela baixa ingesta de água durante o frio. A gente tem a tendência de beber menos água quando está frio e isso aumenta a chance de cálculo renal. Como funciona a formação do cálculo, né? O cálculo renal, a gente tem alguns tipos. Os principais tipos de cálculo renal é o oxalato de cálcio, que é um salzinho, o ácido úrico e o cálculo de infecção, que é o que a gente fez a cirurgia, né, que a gente vai falar mais para frente. A maioria dos cálculos, essas pedras que o pessoal tem cólica, que é bem comum, ela é de oxalato de cálcio. E o oxalato de cálcio ele tem total ligação com sódio, com sal, né? Então todo alimento que tem muito sódio ou muito sal aumenta a chance de você ter cálculo renal, como sopa, embutidos, alimentos enlatados, tudo isso. E, invariavelmente, bebidas que não sejam água vão ter um teor de sódio alto, nem que seja um pouquinho, então o ideal é beber água mesmo, não substituir. Agora, quem sofre disso, doutor? Ela é uma doença crônica ou existe uma cura? Vou lá, faz a cirurgia, a gente vai falar sobre a cirurgia, mas assim, a pessoa que se submete à cirurgia, ela fica curada ou pode acontecer outros casos? É o que eu costumo dizer, paciente de cálculo casa com urologista, né? É uma doença crônica, a maioria das vezes é um distúrbio, né, genético que aumenta a produção de cálculo na urina. Esse tem um nome, chama urina litogênica, que litos é cálculo e gênica é formação. Então, existem pessoas que têm a maior formação de cálculo e isso é crônico, isso não passa. O que a gente tem que fazer é tentar diminuir a incidência.
que é controlar a alimentação, beber bastante água para que os cálculos que você tem não sejam tão frequentes assim. E tem muito paciente que chega e fala, pô, doutor, mas eu tomo 5 litros de água por dia e mesmo assim eu tenho um cálculo. Aí eu falo, pô, você tem um cálculo, mas você podia ter 10, se você não tivesse bebendo a água que você bebe. Então, às vezes a genética está lá, mas a gente fazendo as coisas que tem que fazer diminui a chance de ficar aparecendo demais. Doutor, existe uma faixa etária ou pode acontecer isso de repente até na adolescência, na infância? Muito bom. Isso é interessante, principalmente aqui na Baixada, que tem muito paciente idoso, né? A gente sabe que a formação de cálculo diminui com a idade. Ela não é muito comum, não, é uma curva de Gauss, né? A parte que quando é criança não é muito comum e quando é idoso não é muito comum. O mais comum é no meio termo, talvez dos 20 até os 50, 60 anos. Então, pacientes mais idosos, 70, 75, 80, eles param, eles diminuem a produção de cálculo. Mas eu já operei paciente com cálculo de 12 anos até de 80 anos. Então, pode acontecer em qualquer faixa etária. Quando é idoso, geralmente são os cálculos que já existiam, né? Que aí eles crescem ou eles saem pelo canal. E criança não é muito comum, né? Não é algo muito comum. Geralmente, quando tem criança, tem alguma coisa associada como obesidade. É muito comum crianças obesas terem cálculo renal por causa da alimentação, que é muito ruim. Isso puxa um pouquinho a chance de ter cálculo. Mas não tem uma faixa etária, é meia idade, né? Entre 20 e 50 anos. Agora, doutor, no caso, uma formação, ela leva um tempo para se formar, não é uma coisa que, eu fiquei uma semana sem beber água direito, porque está muito frio e... Não é assim, ela vai indo com o tempo. Sim, a produção dessa... E é aí que a água entra, né? Porque a grande pergunta é, por que a gente bate tanto o martelo em beber água para cálculo? E é justamente por isso. Os nossos cálculos são formados nos cálices renais, tem um lugarzinho que chama placa de Randa que forma um cálculo. Ele vai crescendo, até que ele fica grande e se solta. Se você bebe muita água, você produz muita urina. Quanto mais urina teu rim produzir, maior a chance dele levar esse cálculo para fora. Então, o paciente que tem formação de cálculo, ele vai ter cálculo sempre. Só que os cálculos saem na urina sem você ver. Seriam os cristais? Os cristais, né? Os cristais são muito comuns porque às vezes vem no exame de urina, né? O exame de urina com oxalato de cálcio, principalmente, que é o cristal que vem na urina, ele indica ter mais chance de ter cálculo. E não necessariamente que você tenha cálculo. Mas esses cristais, não adianta a pessoa, que a gente fala muito aqui, das pessoas olharem. Quando for no banheiro, tanto fazer o número 1 quanto fazer o número 2, olhar. Mas não quer dizer que vai olhar para a sua urina e que vai ver os cristalzinhos, isso é microscópio. Não tem como ver. Mas, às vezes, a gente vê relatos de pessoas que às vezes falam assim, nossa, eu senti uma coisa me arranhando ao urinar, sabe, um pouquinho. Às vezes é um cristal que ele pode machucar um pouco o canal. O que acontece? A cólica renal, que é aquela dor muito típica de cálculo, que quem teve nunca vai esquecer, eu já tive diversas pacientes, mulheres, que falaram para mim que é pior que o parto normal, a dor. Então, a cólica renal, ela não é a presença do cálculo que faz. Essa é uma dúvida muito frequente. Para você ter dor, o cálculo tem que estar obstruindo o teu rim. Porque o rim, ele dói quando ele distende, quando estica a casca dele. Todo órgão oco que a gente tem no corpo, vesícula, bexiga, todos eles doem quando você enche. Por isso que quando a bexiga está cheia, dói. E o rim é a mesma coisa. Se o cálculo que você tem no teu rim não estiver obstruindo o teu rim, você não vai ter dor. Então, cálculos grandes dentro do rim não dói. Se o cálculo sair do teu rim, descer o canal da urina todo e não obstruir, ele não vai doer. Só que na hora que ele sair, ele pode machucar. Uma vez detectada essa pedra ou essas várias pedras, como é que faz para tirar? Só caso de cirurgia mesmo? Vamos lá. As indicações cirúrgicas de cálculo renal de pedra, existem algumas. A principal é você ter um cálculo que saiu do teu canal e obstruiu o ureter. Então, é um paciente que tem cólica renal. Ou seja, ele sente uma dor na parte lombar, aqui na parte das costas, de forte intensidade, que não tem fator de piora nem de melhora. Essa dor, ela é constante. Isso. Não tem como, de repente, a pessoa que está em casa, não, essa dor pode ser uma postura, pode ser minha lombar, não tem como... O cálculo renal você não tem dúvida, tá? Às vezes, existem algumas doenças que causam dor nas costas, como hérnia de disco,
que simulam cólica renal, porque a dor é muito forte. Quando a dor é muito forte, a gente fica com dificuldade de saber de onde é. Mas tem algumas coisas que a gente usa para diferenciar, que eu acho que é muito interessante o pessoal saber disso. A dor de rim, de cólica, não tem relação com a parte muscular. Então, o paciente que tem cólica, ele não piora quando agacha, quando roda, quando pega peso, quando dorme de mau jeito. É uma dor contínua e que só para de doer quando faz medicação. Se estiver parado, assistindo uma televisão ou deitado, vai doer do mesmo jeito. Eu vou dar um exemplo. Eu sou paciente também da urologia porque eu elimino cálculos a minha vida inteira. Esse ano que passou... Por isso que escolheu a urologia? Eu escolhi muito a urologia por causa do meu pai, que é urologista, mas também um pouco por isso. Mesmo antes da faculdade, eu já tinha cálculo, já tinha cólica. E eu já tive cólica fazendo cirurgia. Uma vez eu estava fazendo uma cirurgia e tive dor. Dirigindo, dormindo. Ixi, se eu for contar, tem várias coisas. Quando o cálculo obstrui o canal da urina e você tem cólica renal, antigamente a gente fazia muito acompanhamento. Vamos acompanhar o cálculo, ver se sai sozinho. Hoje, cada vez menos. As cirurgias, os procedimentos cirúrgicos estão cada vez mais fáceis de fazer, mais acessíveis, que tem menos complicações, então a gente acaba fazendo a cirurgia mais vezes do que acompanhando. Então, a dor de difícil controle é uma indicação cirúrgica, junto com a infecção. Sempre que você tem uma pedrinha no rim obstruindo e tem infecção de urina associada, a gente precisa desobstruir na cirurgia. Os cálculos dentro do rim, que são aqueles que não doem porque não estão obstruindo, a indicação cirúrgica seria para cálculos que tem um tamanho maior do que o ureter, que é o caninho que sai de urina, que tem mais ou menos 0,8 centímetros de diâmetro. Então, cálculos maiores que 0,8 centímetros dentro do rim tem indicação de quebrar, porque ele não vai sair nunca e vai ficar ali crescendo. E aí, o senhor faz constantemente essas cirurgias aqui na Beneficência, mas na última semana o senhor fez uma cirurgia que usou um equipamento diferenciado, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, a gente tem algumas imagens da cirurgia, do equipamento, na verdade, mas eu queria que o senhor falasse sobre essa cirurgia. Claro, as indicações cirúrgicas para cálculo, existem duas, que é para pedras menores, que é a ureterolito rígida e a ureterolitotripsia flexível, nomão, né? A urologia é cheia de nomão, que a gente fazia a quebra do cálculo pelo canal da urina, né? Então a gente entra por baixo, no homem no pênis, na mulher na vagina, entra por baixo, acessa o rim por dentro e quebra a pedra por dentro. Essas cirurgias são um pouquinho menos agressivas, só que elas são indicadas para pacientes com cálculos menores, como 1 centímetro, 1,5 centímetro. Pacientes que têm cálculos maiores que isso, 2, 3, 4 centímetros, que era o caso da paciente que a gente fez a cirurgia, antigamente, quando a gente não tinha essa técnica que eu fiz, a indicação seria abrir o rim. Você abre o rim, tanto que se você pegar pacientes mais idosos, você sempre vai ver um ou outro que abriu o rim para tirar a pedra. Hoje a gente não faz mais isso, tá? Só em casos muito específicos. Hoje a gente tem uma cirurgia que chama nefrolitotripsia percutânea, que foi a cirurgia feita, que é uma cirurgia que a gente acessa diretamente o rim pelas costas. Isso dá uma possibilidade muito grande da gente tirar volumes de cálculos gigantes, né? Eu já tirei 8 centímetros, 7 centímetros de cálculo em um procedimento só. A percutânea é um procedimento bem complexo. Ele não é uma cirurgia de alto risco, isso é comprovado cientificamente. É uma cirurgia que sangra um pouco, mas a taxa de transfusão não chega a 1%. Então, não é uma cirurgia que complica. É uma cirurgia complexa, que é difícil fazer, tecnicamente muito difícil. Você precisa ter tem que ter bastante familiaridade com a cirurgia para poder fazer uma cirurgia legal. A gente usa aqui na Baixada Santista, de rotina, é uma cirurgia que eu faço bastante, não são todos os urologistas que fazem, tem que gostar para fazer. Eu faço bastante e a gente usava e usa, dependendo do local, um mecanismo para quebrar a pedrinha que chama ultrassônico, que é como se fosse uma broquinha do dentista. É um equipamento que vai fazer isso durante a cirurgia. É como se fosse uma broquinha de dente, quando você vai no dentista e faz um canal, uma obturação, tem aquela broquinha que faz o barulhinho. É um mecanismo que ele tem uma broca na ponta que roda na velocidade ultrassônica e você consegue quebrar o cálculo. Aliás, a gente tem um vídeo que o Bruno Gonçalves, que é representante, né, da empresa do equipamento, e ele apresenta um pouquinho do equipamento e ele vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos dar uma olhada.
Esse aqui é um equipamento ultrassônico e balístico no mesmo equipamento, tá? Onde aqui nós temos a função do ultrassônico e aqui do balístico. No ultrassônico nós temos a entrada da peça de mão e a regulagem da porcentagem de energia ultrassônica que vai ser utilizada no procedimento. E aqui a quantidade de aspiração, a porcentagem de aspiração que vai utilizar durante o procedimento. Então, quando o doutor aciona o pedal para fazer a quebra do cálculo, nós conseguimos fazer aqui o controle disso, da energia e da aspiração, para que quando ele finaliza o procedimento, deixe o rim todo limpo, tá? Aqui no caso do balístico, nós temos aqui também a regulagem do pulso longo e pulso curto, tá? Aqui nós fazemos o controle também da frequência que vai ser utilizado para fazer a quebra do cálculo com o balístico. E também temos a porcentagem aí da energia utilizada, tá? Então assim, ele é um equipamento, antigamente nós tínhamos equipamento de ultrassônico e o de balístico separados. Com essa tecnologia aqui nós temos as duas energias no mesmo equipamento para poder facilitar no procedimento da melhor forma aí que o doutor possa precisar utilizar no procedimento. Então, doutor, na verdade esse equipamento ele acaba facilitando então a pedra, e aí ela sai completamente, todas as... É um mecanismo diferente que você mistura ultrassônico com balístico e principalmente você tem uma aspiração do cálculo maior. Porque o que acontece na percutânea, na cirurgia? Você quebra cálculos muito grandes, 9 centímetros, 8 centímetros, 7 centímetros. Todo aquele cálculo que você quebrou, você tem que tirar de dentro do rim. Então a gente precisa fazer várias vezes o movimento de pegar o cálculo dentro do rim e puxar, pegar e puxar, pegar e puxar. Você fazendo isso muitas vezes... Ele funciona como uma sucção, na verdade? Então, o ultrassônico antigo não tinha sucção, então você tinha que pegar com a pinça. Você tem uma pinça, né, que vai lá e pega o cálculo e puxa. E aí você fazendo isso várias vezes, você acaba machucando o rim, porque você entra. Esse novo material não, ele tem um mecanismo de aspiração no probe. Então você começa a fazer a cirurgia e quebrar o cálculo. A maior quantidade dos cálculos vão sair na aspiração. E tem um reservatório que ele mostrou que o cálculo fica acumulado lá. E você não precisa fazer esses movimentos de retirar. Isso muda muito, tanto no tempo cirúrgico quanto no risco de complicação. Essa cirurgia que eu fiz era um cálculo de 4 centímetros e eu tirei um fragmento só a cirurgia inteira, porque o resto foi tudo aspirado. Só para a gente encerrar, doutor, tem que fazer essa cirurgia várias vezes? De repente, se aparecer de novo, daqui 2, 3 anos, faz outra cirurgia. Pode ser que tenha que fazer sim. Inclusive, tem pacientes que tem que fazer mais de uma percutânea por mesmo quadro. Aquela paciente que a gente operou era a segunda percutânea dela. Eu já cheguei a fazer 5 no mesmo paciente. Então, o ideal, e mais importante, não deixar o cálculo ficar grande. Porque quanto maior ele ficar, mais procedimentos vai ter. E aí, para isso, beber bastante água. Beber bastante água e procurar o urologista. Então, a gente vai tomar você que está em casa, aproveita agora, a gente vai dar um rápido intervalo para aproveitar e tomar um copinho de água. Doutor, obrigada pela sua participação. Obrigado eu. Já para um rápido intervalo, vamos tomar aquele copo de água e eu volto já. Estamos apresentando Beneficência na TV. HBP, Hospital Beneficência Portuguesa, 163 anos de amor à vida. Projetado para cuidar de você. Investimento em alta tecnologia, com aquisição de um moderno tomógrafo com inteligência artificial. Um novo pronto-socorro cardiológico 24 horas. Implantou unidades ambulatoriais e o pronto atendimento do Hospital do Coração. HBP, 163 anos de amor à vida. Um novo hospital projetado para cuidar da sua saúde. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. De volta com Beneficência na TV e agora a gente vai falar principalmente com as mulheres. Nós mulheres temos manias de ir ao salão de beleza até para tratar o cabelo, fazer uma química, dar um corte. E é muito comum falar assim, meu cabelo é muito saudável, porque eu estou sempre num profissional fazendo uma hidratação, cuidando dos meus cabelos. Mas será que a ida aos profissionais de beleza, somente isso já significa ter um cabelo saudável? Sobre esse assunto eu vou conversar com ela, que é terapeuta capilar aqui da Casa 67, Selma Leite. Tudo bem, Selma? Obrigada por aceitar nosso convite. Ir ao cabeleireiro, fazer aquela hidratação semanal já é um cabelo saudável? Não.
E fazer semanalmente a hidratação, você está cuidando dos fios. Mas mais importante do que isso é cuidar do couro cabeludo, né? Porque o couro cabeludo, se ele não estiver saudável, o seu cabelo também não vai estar. Então a gente precisa se preocupar mais com o couro cabeludo, que as pessoas desconhecem a importância disso. Então, na verdade, um cabelo saudável significa ter um couro cabeludo saudável. E é isso que a terapia capilar faz. Terapia capilar, ela vai tratar as doenças do couro cabeludo, as disfunções do couro cabeludo e, consequentemente, as anomalias do fio. Então, se o fio está quebrando, se o fio está elástico, se o fio... A gente precisa entender que o cabelo, ele é marcador de saúde. Então, quando o seu cabelo começa a ficar opaco, começa a ficar um cabelo sem vida, um cabelo quebradiço, e não tem nada que justifique, é porque alguma coisa no nosso organismo não está bem. Então a gente precisa recorrer ao terapeuta capilar, porque ele vai fazer uma investigação. Ele não vai simplesmente tratar o seu couro cabeludo, ele vai investigar o que é que pode estar causando esse problema. Agora, Selma, é verdade que assim, o que a gente come, o que a gente bebe, o estilo de vida que a gente leva e até mesmo um medicamento que a gente tenha, tudo isso pode influenciar na saúde do couro cabeludo? Muito. Muito mais até do que a gente imagina. E o emocional, Selma? O emocional, ele pode abalar também, ocasionar uma queda de cabelo, um cabelo não saudável? O emocional interfere? O emocional, ele pode causar não só um eflúvio telógeno, que é uma queda excessiva, como as alopécias areatas. Queda de cabelo, que eu acho que é um problema. Os homens, principalmente, quando começam a ficar calvos, começam a ficar carecas. Mas eu queria que você falasse isso. Quando que uma queda de cabelo, ela é preocupante? Opa, meu cabelo está caindo, não só quando eu penteio, toda vez que eu penteio, toda vez que eu lavo. Mas quando que ela é preocupante e a pessoa deve procurar um especialista? Acontece muito das pessoas falarem, nossa, eu estou com uma queda de cabelo absurda. Só que ela lava o cabelo uma vez por semana. Então é lógico que o cabelo, quando ela for lavar, ela vai ter uma queda muito maior. O cabelo, ele precisa ser lavado dia sim, dia não, ou todos os dias. Isso é fundamental para a saúde do couro cabeludo, até porque o que a gente lava é o couro cabeludo e não os cabelos. Os cabelos são consequências, né? Então, assim, se você lava o cabelo regularmente, você escova bem os seus cabelos, saiu o que tinha que sair, você passa a mão, tem mais de 5 fios na sua mão, é preocupante. Agora, quando que ela se torna a famosa, conhecida alopécia ou calvície? A calvície, ela pode iniciar tanto com as entradas, né, como com a coroinha, começa a ficar ralinha. Tem pessoas que vai ficando ralo aqui em cima. Só que a alopécia androgenética, a gente precisa entender que assim não basta a característica dela, tá? E já determinar que a pessoa tem uma calvície. Muitas vezes a pessoa tem uma alergia alimentar, que se apresenta como se fosse uma calvície, e não é. Então, assim, é importante a pessoa fazer um exame que eu faço aqui na minha sala, que eu colho a saliva, é um exame de DNA específico para a calvície. E não só ele determina se você tem uma androgenética, como ele determina se você é compatível com a medicação finasterida, que é tão conhecida nesse meio. E aí, no caso da pessoa, fez lá o diagnóstico, é possível recuperar os cabelos perdidos? Quando a pessoa detecta logo no início, é muito mais fácil. Se a pessoa já tem meia idade, ela já tem uma rarefação muito grande, dificilmente a gente vai recuperar. A gente pode melhorar a condição desse couro cabeludo. A gente pode melhorar a condição dos fios, mas não deixar a pessoa cabeluda. Aí não tem como. Quem tem mais probabilidade, os homens ou as mulheres? O homem. A mulher, muitas vezes, ela é diagnosticada com alopecia androgenética e não é.
É muito raro a mulher ter alopecia androgenética. Ela pode ser confundida com uma alopecia difusa, por exemplo, né? E não ser androgenética realmente. Qual é a diferença dessa outra que você falou? A alopecia difusa, a pessoa, ela vai ficando, o cabelo, a cabeça vai ficando bem rala, né? Você vê todo o couro cabeludo, né? E ela tem ali os cabelos, mas muito mais ralo do que o normal, né? A alopecia androgenética, ela vai aparecer mais aqui no alto, mas mesmo assim, na mulher, ela é mais rara, desculpa. Então, tratamento capilar com você, a pessoa vem, faz todos os exames que são necessários, até exames laboratoriais são feitos, né? Sim, eu peço um hemograma completo, né? Peço para a pessoa procurar o seu médico de confiança e pedir um hemograma completo, porque ele vai dar início a uma investigação. Porque eu preciso ver como que estão os minerais da pessoa, como que estão as vitaminas, né? E assim, a gente vai analisar esse exame, eu não vou ver só a referência dele, eu quero entender, né, fazer algumas ligações ali. Por exemplo, o eosinófilo, se ele estiver muito alto, está dentro da referência, mas está muito alto, certamente a pessoa tem parasitas, né? Então, que também pode causar queda. Então, a gente faz uma leitura bem detalhada para dar início. Não é o suficiente, tá? Mas ela vai começar a nos dar um norte. A pessoa que quiser saber da saúde do couro capilar, ver a terapia, ela precisa já estar tendo algum desses sintomas, como queda de cabelo ou um cabelo ressecado, ou ela pode, em qualquer momento, procurar uma terapia capilar para ver como está e até prevenir também, de forma de prevenção. Pode ser feito isso? Pode. Às vezes a pessoa está com queda de cabelo, mas ela não tem nenhuma rarefação, ela não tem, sabe, nada que esteja muito preocupante. Então é só usar um shampoo adequado, os produtos adequados, um tônico, que é um restaurador capilar, e isso já vai eliminar essa queda, já vai tratar. Não esperem a queda piorar, né? Não espera o seu cabelo ficar ralo para poder procurar ajuda, porque aí o tratamento é mais prolongado. Tá certo, tá aí. Então, ó, tá dado o recado. A Selma Leite é aqui da Casa 67. Casa 67 que já é parceira da Beneficência Portuguesa, né? Todo mês a gente está sempre mostrando a Tarde da Beleza, eles que participam da Tarde da Beleza. Então, fica aqui também os agradecimentos a toda a equipe pela parceria e também porque eu também frequento aqui a Casa 67. Então, hoje, inclusive, a Selma foi a responsável para fazer o meu penteado aqui, a minha escova, também quero agradecer. Selma, e quem quiser te achar nas redes sociais, até para saber alguma coisa, como é que faz? Qual é o teu endereço? No Instagram é @SelmaLeiteN, de navio, Selma Leitem. Bom, Beneficência na TV de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado. Antes eu quero fazer um agradecimento especial a toda a equipe da Casa 67, para a Daiane, para a Selma, para a Beth, enfim, para todo mundo. Se você quiser saber um pouquinho mais e conhecer a Casa 67, os endereços estão aparecendo no seu vídeo. Eu fico por aqui e quer rever essa matéria? Quer ver outras matérias? Acesse as nossas redes sociais, os endereços também estão aparecendo no seu vídeo. Na próxima semana eu te espero para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.